Muito bem, estamos de volta, como havia prometido a você, telespectador, com uma entrevista agora com o pastor Eudaldo Gomes de Almeida, que está lançando o livro A Grande Consolação, à Volta de Jesus. Sobre esse trabalho, nós vamos conversar com o pastor Eudaldo Gomes de Almeida e também com seu filho Pedro, que também foi uma das pessoas que participou da feitura, da elaboração desse trabalho. Pastor, é um prazer poder ter o senhor aqui conosco no programa Cidade em Destaque. E qual é a ideia principal para o livro A Grande Consolação, à Volta de Jesus? A volta de Jesus é um assunto, um tema universal, especialmente nos nossos dias. A ênfase dada, infelizmente, tem sido mais na destruição, na tragédia, no caos em que o universo se encontra e vai se encontrando cada vez mais. Nós intencionamos, através desse trabalho, desse livro, A Grande Consolação, falar que a volta de Jesus é a solução para todos os problemas, para todos os assuntos e para todas as pessoas do mundo, para o universo. Porque a volta de Jesus representa, significa a reconstrução ou a recriação de todas as coisas. A palavra de Deus nos diz que com a volta de Jesus nós teremos uma nova terra, novos céus. Cristo vai fazer tudo de novo, inclusive os nossos corpos serão corpos ressurretos, nós teremos corpos celestiais, corpos incorruptíveis, adaptados para vivermos a eternidade com Jesus. Essa é a grande esperança, por isso é a grande consolação, especialmente para os filhos de Deus, os servos de Deus. Ok, pastor? O pastor que no livro trata da parte teológica. A parte científica, nós ficamos aqui com a participação do Pedro. Pedro, qual o seu papel no trabalho, nessa parte científica? O que traz o seu trabalho na realização desse livro? Bom, enquanto professor de História e Filosofia, dando aula no ensino médio, a gente foi vendo na área científica o quanto que a ciência corrobora para as questões bíblicas. Então a gente vê aquecimento global, aquecimento solar, o universo, a galáxia, e tudo isso é dito e é citado por Jesus. E a gente vê essa comprovação científica analisando textos científicos na internet, lendo alguns livros que já diziam sobre isso. E a gente tenta conciliar a Bíblia com o que está acontecendo no dia a dia, para que haja uma facilidade no entendimento. Esse trabalho levou quanto tempo para ser realizado? Por volta aí de uns 2, 3 meses, a minha parte do meu pai, a parte do pastor Eudaldo, ficou um bom tempo já que ele já trabalha nesse assunto, já despertou o desejo dele, desde aí, se eu não me engano, a década de 90, por aí, final da década de 90. Mas a minha parte ficou uns 2, 3 meses aí só em questão de pesquisa e de tentativa de chegar a essa conclusão. Nós estamos aqui no programa Cidade em Destaque com o pastor Eudaldo Gomes de Almeida e também com o seu filho Pedro Rogério de Queiroz Almeida, falando sobre o lançamento deste livro, A Grande Consolação, à Volta de Jesus, nesse momento gospel que nós temos, esse momento dedicado ao momento gospel aqui do nosso programa, né, falando sobre esse livro. Pastor, onde as pessoas poderão encontrar esse livro? Como nós estamos na fase inicial, lançamos mais recentemente, esses livros poderão ser adquiridos comigo ou com o meu filho Pedro. E nós podemos deixar os telefones, nós até elaboramos um folheto em que a gente apresenta a capa do livro e põe os telefones. Os telefones estão todos aqui, depois poderão publicá-los.
para contato conosco. Por enquanto, é a maneira fácil de conseguir adquirir os livros, tem que ser conosco. Pastor Eudaldo, a inspiração para esse livro, eu gostaria que o senhor deixasse para os nossos telespectadores, né, a introdução do seu trabalho, para que pudesse haver um despertamento também a você que nos assiste, para a aquisição do livro, para o conhecimento desse trabalho. Fique à vontade para falar com os nossos telespectadores. Graças a Deus, eu tive um lar realmente cristão. Eu vou completar 70 anos. E desde a tenra idade, aliás, eu sinto que Deus me escolheu para um ministério pastoral, especialmente na área da família, desde o ventre materno. E eu tenho procurado ver quais são os assuntos, os temas do momento, na sociedade em que a gente vive, e correr para a palavra de Deus, para a Bíblia, para encontrar os princípios de Deus que nos ajudam, que nos norteiam em cada assunto. Esse assunto da volta de Jesus já tem muitos anos que ele me interessa e que eu comecei a fazer as pesquisas. O primeiro trabalho era pequeno, uma apostilazinha de 19 páginas, e eu fui nesse desenvolvimento até as 60 páginas. Depois eu condensei isso aqui e apareceu nessa forma de revista, desse livreto. E a minha única preocupação, se é que a gente pode chamar de preocupação, meu único desejo, o desejo mais ardente do meu coração, da minha alma, é compartilhar a palavra de Deus sobre esse assunto, ou sobre qualquer assunto que eu falar. Não tenho muito preocupação com correntes teológicas ou filosóficas. Eu tenho uma preocupação de transmitir com fidelidade o que a palavra de Deus diz. E hoje, a coisa básica que eu queria deixar, a palavra de Deus nos diz com muita insistência que todos nós devemos nos preparar para a volta de Jesus. Ele não cancelou a sua volta está definida, está firme no seu propósito, e a palavra de Deus não falha. Passam os céus e a terra, mas as palavras de Deus não passam, permanecem. Jesus vai voltar, e é o único caminho, a única solução para todos os nossos problemas. Há muitos avisos que estão aí, depois nós vamos falar sobre cada universo. Há sinais da proximidade da volta de Jesus nos 5 universos básicos: universo físico, universo social, universo eclesial, universo familiar e no universo individual. Nós vamos cada vez falar sobre um desses universos e os sinais muito claros em cada um deles. E todos eles visam nos preparar melhor, olhando para Jesus, esperando em Jesus, crendo em Jesus, pedindo que Jesus volte, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é a solução para tudo que está aí ao nosso redor. Amém? Amém, pastor. Nós agradecemos a participação do pastor Eudaldo, que nos fala inicialmente sobre a confecção desse trabalho, a grande consolação, a volta de Jesus. E o pastor Eudaldo Gomes de Almeida vai voltar conosco aqui no programa Cidade em Destaque, para poder, como ele disse, falar sobre esses 5 universos, sobre a volta de Jesus, uma questão importante e que você tem que ficar ligado aqui no programa Cidade em Destaque, nesse momento gospel que nós dedicamos especificamente a Deus nesse trabalho. Agradecendo ao Pedro, agradecendo a pastora Eudaldo, que volta no próximo programa para poder falar sobre, iniciar, não é, pastor, a sua explicação sobre os 5 universos que nós tanto aguardamos a volta gloriosa do nosso Senhor Jesus. Amém. Amém? Obrigado, Pedro, obrigado, pastor. Obrigado a você que esteve conosco nesse programa e espero que tenha servido para você essas palavras e que você vai ter ainda muito mais dentro do nosso programa. Daqui a pouco a gente volta. Cidade em Destaque para você.